Mais uma vez eu queria falar sobre um vídeo colocado no YouTube, onde o pastor Ranieri Salles fala da ordenação da mulher. Esse vídeo foi postado agora em maio, 19 de maio, se não me engano, pelo canal oficial do YouTube do UNASP, está lá escrito, né? E mais uma vez eu gostaria de comentar. Eu tenho um vídeo sobre ecumenismo que comenta o pastor Ranieri, mas dessa vez eu quero falar sobre a ordenação da mulher, que foi o tema que ele colocou ali. Bom, mais uma vez, pastor Ranieri, mais uma vez eu classifico a sua pregação como absurda, inaceitável. Não discuto os dados, o histórico que o senhor fez, que foi importante, mas eu vejo a sua iniciativa de falar sobre a ordenação da mulher como desesperada. E só mesmo um monólogo que permite essas coisas. E o povo adventista é o povo mais paciente, mais tolerante do mundo. Ele vive a vida inteira na base de monólogos, né? Ainda bem que existe a internet, né? Porque é absurdo o que o senhor falou ali. Em primeiro lugar, pastor, eu não gosto de monólogos. Não gostaria de me dirigir ao senhor e às pessoas pelo YouTube, mas eu queria estar numa mesa aí redonda com vocês do NASP, aí bem grande, mas falar várias horas com vocês, sabe? Falar frente a frente é melhor, assim. Não gosto de monólogos, gosto de debate, gosto de ouvir a pessoa e falar. Eu acho que usar-se de monólogos continuamente é um pouco covarde, sabe? E eu não sou um covarde. Mas, em primeiro lugar, o senhor começou o vídeo dizendo que eu não vou dar minha opinião. Um pastor, ele faz um voto, ele é ordenado, ele faz um voto para o ministério para falar a verdade. Ele vai lá para falar a verdade, ele tem que se posicionar. Neutralidade, não sei do que serve um pastor se ele é neutro. Do que ele serve? Ele tem que tomar posições em situações difíceis e em situações fáceis. Não só nas fáceis, mas nas difíceis. E o senhor se recusou. Assim como todos os pastores estão todos quietinhos sobre esse assunto. Como se apenas e somente uma classe de intelectuais fossem capazes de resolver esse assunto, que todo mundo sabe. Todo mundo que estuda esse assunto já sabe. O senhor disse aí que há agora um certo setor da igreja que foi preparado para estudar esse assunto. Para de falar mentira. Para de falar mentira. Isso é mentira. Os relatórios todos já existem. O que existe é um teatro. Isso é um teatro. Vão lá estudar. Todo mundo já tem os estudos já existem. Ninguém veio agora acrescentar. A Bíblia não foi acrescentada mais coisas. Não há mais coisas que estudar na Bíblia não existe. Houve estudos feitos no fim da década de 80, 90. Todos os estudos já foram feitos. Todo mundo já sabe disso, pastor. Para de usar o monólogo para enganar as pessoas que não sabem. Ninguém vai mudar. Todos eles têm essa opinião, ninguém vai mudar de ideia. A Conferência Geral sabe que isso não é bíblico. Os pastores dessas uniões, dessas divisões americanas, todo mundo já sabe que eles estão optando pelo lado cultural. Eles estão querendo trazer uma nova interpretação bíblica, uma nova visão bíblica, se a ordenação for aceita. Nós não estamos, esses homens não estão necessariamente preocupados se a mulher vai ser ordenada ou não. Eles vão usar a ordenação para introduzir um sistema de interpretação que já há muitos anos tem se infiltrado na igreja, mas dessa vez será oficialmente estabelecido, se a ordenação for, que é o sistema histórico crítico. Quem estuda, vocês estudam aí teologia sistemática no NASP, a Igreja Adventista, em 1974, ela teve uma conferência teológica em que ela optou, ela tem diretrizes teológicas, ela tem uma forma de proceder para entender a Bíblia. E a Bíblia, e nós usamos a seguinte forma: a Bíblia se interpreta a si própria. Ela não precisa de trazer ali invenções. Não. A Bíblia se interpreta a si própria. E o sistema exegético para isso se chama histórico-gramático.
mas a equipe, esses novos pastores, esses novos, entre aspas, querem introduzir o histórico crítico. O senhor disse, o senhor fez de tudo para desdramatizar a crise na igreja. O senhor falou que não tem... É incrível como o objetivo do vídeo, sabe qual foi? Foi defender a sua mamadeira. Exatamente, foi defender a sua mamadeira. Porque se o senhor diz, dá uma opinião, e a igreja lá depois, na conferência, volta ao contrário, o senhor vai ter que aceitar. Então todo pastor tem que ficar quietinho. Por quê? Se lá a conferência geral decidir, olha, a ordenação da mulher agora vai ser aceita, você tem que aceitar. O pastor, conscientemente, ele sabe que é errado, mas ele vai ter que aceitar, senão ele perde emprego. É isso que está acontecendo. Isso é uma crise teológica e administrativa, que vai tocar na consciência dos pastores. Mas hipocritamente os pastores estão quietinhos. Eles não falam, ficam quietinhos. Ah, eu aceito que a igreja aceitar. O que? Como assim? Então você está contra a Bíblia. Se a União Sul-Americana decidiu que é antibíblico, então depois ela vai aceitar? Então o voto de uma maioria está acima da Bíblia? Se o voto da maioria está acima da Bíblia, então nós temos que apagar a primeira declaração das doutrinas fundamentais da igreja, que fala das Escrituras, como suprema. Ela é suprema, sempre foi. Vocês ensinaram a nós, a igreja. Agora vocês vão mudar? Então onde é que nós ficamos? Como é que é? E para de dizer que a igreja tem que ficar unida, tem que ficar unida, que ela vai ficar unida, ela tem que ficar unida. Como se as pessoas fossem se dispersar, se perder a salvação por causa disso. Queridos adventistas, o que vai fazer você ir para o céu é a sua conduta, sua consagração para com Deus, eu e você. Se nós não formos consagrados, nós vamos para o céu. Nós não vamos ser salvos. Não vamos ser aceitos por Deus. Igreja, administração, isso tudo é uma politicagem. Isso já saiu do campo teológico, do bíblico. Isso é só política. Tem lá homens nos Estados Unidos que querem obrigar a igreja a aceitar a ordenação de mulheres. Acabou. Aqui na Inglaterra também, a visão transeuropeia. Portugal. O que a igreja está fazendo? Pastor Ranieri, fala a verdade. É esperando. Ela já foi rejeitada. Mas ela está esperando que a divisão está. Por que a divisão? Por que a divisão ela tem esse poder? Porque ela tem dinheiro, né? A divisão tem dinheiro. O que está acontecendo na igreja é o seguinte. Os Estados Unidos quis invadir o Iraque e a ONU foi contra. A ONU era a Conferência Geral. E um país quis ir lá invadir o Iraque. Ao invés da ONU impedir, a ONU teve que deixar por quê? Porque os Estados Unidos... Quem é que vai falar para os Estados Unidos fazer isso? A Conferência Geral é a mesma coisa. Quem banca o dinheiro, 70%, 100% da igreja, são essas uniões, esse pessoal aí que optou. Quem é que vai contra eles? Ninguém. Não é uma questão bíblica, queridos. A igreja está traindo. Esses homens, vocês pastores, pastor Ranieri, vocês, todos vocês, na década de 90 e ano 2000, quando muitos leigos foram contra a igreja, discordaram de várias coisas da igreja, a igreja está fazendo várias coisas erradas, embora haviam leigos que estavam errados. Mas não importa, os leigos todos foram contra certos procedimentos da igreja, estão certo ou errado. Vocês foram lá nos púlpitos, nas livrarias, fizeram publicações na Casa Publicadora, usaram revistas, usaram sermões monólogos e foram humilhar os leigos, humilhando os leigos, falando que eles são do diabo, que eles são contra a organização, são inimigos da cruz. Usaram todo tipo de terminologia para humilhar os leigos, os membros. Os membros sim são pecadores, eles são maus. Mas quando os pastores fazem coisa errada, vocês ficam quietinhos. Eu conheço todos os vossos passos, sou adventista de nascença. E eu sei como é que vocês usam os monólogos, eu sei muito bem. Isso não é justo, não é de Deus. Nós estamos diante da maior crise teológica da igreja. Porque se você vir me dizer, nós tivemos uma baita crise na altura de Kellogg's, nós tivemos, e provavelmente foi a maior crise, onde quase a igreja se dividiu. Ele escreveu o livro Living Temple. Mas fala a verdade, pastor. Você quis dramatizar todo o
monólogo, dizendo que isso não é muito relevante, que não vai afetar as doutrinas. Tudo mentira. Como não? O panteísmo foi introduzido por um médico, Kellogg's. Mas isso agora que está havendo na igreja está sendo introduzido por pastores da mais alta credencial, presidentes, vice-pastores. É grave, pastor. Fala a verdade, fala para os membros. Você está com medo, né? Fala quem é que está quem está nas rédeas da igreja. Quem é? Quem é? São esses homens. Estão errados. Esses sim estão sendo regidos por Satanás. Esses sim. Não os leigos lá. Porque você generalizar todos os leigos. Eu não estou generalizando todos os pastores. Mas esses que estão traindo o voto que uma vez fizeram. De que a Bíblia é a Bíblia somente. Todo mundo sabe. Não adianta ficar... todo mundo está usando chavões aí, palavras, para dizer que é machismo, deixa a mulher lá, quando nós sabemos o que está em questão é a família. É a família que está em questão. É a forma de proceder da igreja. Fala aí para as pessoas como é que está sendo as igrejas. As igrejas que vão aceitar hoje a mulher na ordenação, elas vão aceitar amanhã o homossexualismo. Não, isso é só uma questão de tempo, porque a interpretação é a mesma. Se é a cultura, se não é as escrituras, se é a cultura, então nós vamos ter que aceitar tudo. Nós vamos pegar o primeiro capítulo de Gênesis e o segundo, vamos fazer assim, vamos jogar no lixo. Porque o sábado, afinal, vai perder sua importância, não é uma questão bíblica, é uma questão cultural. E todo mundo segue o domingo também. Todo mundo guarda o domingo. Adventistas, estudem mais esse assunto. Não dê opinião, estudem mais. E pastor Ranier, o tempo do monólogo acabou. Você fala e todo mundo aceita, acabou. Eu estou aqui respondendo para o senhor, dizendo que o senhor, mais uma vez, quis defender a sua mamadeira, do que falar a verdade, o que está havendo. A crise é grave, vai dividir a igreja, e se não dividir, nós vamos viver numa congregação de hipócritas.